sistemas, na realidade, de identificação, para que possa estar te auxiliando no processo de identificação dos cristais. Por que é tão importante a gente estudar essas características? Porque para você poder ter pelo menos uma noção de que minério é, você precisa ter um pouco de conhecimento sobre alguns aspectos básicos dos cristais, tá? Eu vou abordar hoje sobre a questão de hábito cristalino, sobre a questão de clivagem e sobre a questão de fraturas, tá? Todas essas três coisas estão muito interligadas. E eu estava pensando como explicar isso dentro de uma linguagem simples, certo? Que todo mundo pudesse estar entendendo. E eu estava chupando uma laranja. Essa laranja, ela me deu as ideias do que eu precisava explicar, certo? Vamos lá. Eu acredito que se você pegar uma laranja aí na sua casa, descascá-la, tirar toda aquela pelinha branca que tem dentro dela, ela vai ficar igual a isso. Então, primeiro de tudo, quando nós falamos laranja, ela vem uma forma para você, ela tem uma estrutura já organizada dentro da tua cabeça. O fruto laranja, ela é arredondada, né? Normalmente ela tem uma casca e quando você descasca você obtém essa polpa, tá? Mas toda laranja normalmente ela tem esse mesmo aspecto, ela é arredondada, ela vai ter as mesmas características. Isso é o hábito da laranja. No cristal também acontece esse mesmo hábito, tá? Então, por exemplo, dentro da estrutura cristalina, com a célula unitária que eu expliquei da última vez, utilizando do minério sal, né, o sal de cozinha, certo? Que eu vou deixar até no card aqui, ó, tá? Só você clicar lá, você vai ser direcionado para esse mesmo vídeo, certo? Ali eu expliquei o que é a célula unitária. A célula unitária, ela, no desdobramento da célula unitária, ela vai criar uma cópia daquele cristal. Todo aquele cristal, toda aquela família de cristal, ela tem a tendência, certo, de gerar aquele hábito de crescimento. Ela vai crescer, ela vai gerar o hábito de crescer daquela forma. Por isso que você vai ver às vezes cristais prismáticos, você vai ver as mais diversas formas de cristais, tá? Existem 7 sistemas, mas são mais de 32 formas de cristalização, certo? Que pode ser considerado como minério, porque ele se cristaliza daquela forma. Assim, nós conseguimos entender algumas coisas. Por exemplo, entre um gomo e outro, certo? Existe uma linhazinha branca. Isso também ocorre no cristal, tá? Essa daqui é a clivagem do cristal, certo? Então, a clivagem é a parte mais fraca do cristal. É ali aonde o cristal se separa, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. Se eu for abrir a laranja, ó, ela vai se separar na clivagem, certo? Assim também é o cristal. Na lapidação ou na martelação, certo? É mais fácil você abrir o cristal e preservar as qualidades dele através da clivagem, certo? Na clivagem, você vai obter, na realidade, vários cristais iguais, tá? Isso daqui é o hábito do cristal, ó. Tá vendo? Ó, ele se forma da mesma forma que a laranja se forma, certo? Em gomos. Opa! Esse cristal, ele se partiu. Isso daqui é a fratura no cristal. Isso é a fratura da laranja. Tá vendo? Certo? Esses grãozinhos pequenos, tá?
seria como se fosse a célula unitária, tá? O hábito dele desenvolver. Então, na fratura, você vai ter aí, ó, tá? Várias formas com que ela quebra. Quebra formas retas ou formas coxoidais. Cada cristal, cada família de cristal, ela tem uma forma de quebra, tá? Essa é a fratura do cristal. Explicado isso na laranja, vamos tentar entender isso daqui no cristal, ok? Eu tenho aqui uma calcedônia, ok? Ela é uma calcedônia rolada, muito bonita, que eu adquiri ela na Bahia. Vamos até dar uma olhadinha nela, que todo mineral, quando você molha, fica mais bonitinho, certo? Eu tenho essa calcedônia que foi encontrada na Bahia. Para analisar o que é, no caso aí, a clivagem dela, nós vamos olhar esses sinais aqui, ó. Eu vou estar colocando aí algumas imagens que eu obtive de fotos de um laboratório, inclusive do YouTube, certo? Um professor fantástico que ele faz as filmagens a nível microscópico, certo? E coloca isso daí no YouTube. Professor fantástico. Vou deixar a descrição dele aqui, do canal dele. Se inscreve, vai lá, observe. Você que quer se aprofundar, cara, show, show, show. Cada minério você vai ter ali as características. Eu vou usar muito desse material desse professor para estar explicando algumas coisas, tá? Então aqui, ó, você vai ter no sentido no sentido vertical, você vai ter aqui as clivagens dessa calcedônia, ok? Então ela apresenta essas clivagens aqui, certo? Existem minérios cristais, no caso aqui, ó, que elas são até mais visíveis. Deixa eu mostrar aqui, certo? Aqui é um ônix, ele tem aqui essas clivagens aqui, certo? As clivagens essas em diagonal, tá? Estão aqui na vertical, certo? Isso daqui, se você bater em cima ou se você colocar a serra em cima, ela vai abrir verticalmente, tá? Essas são as clivagens. Fratura, tá? Então vamos lá, ó. Vou estar usando esse feldspato aqui para explicar um pouquinho sobre a fratura. A clivagem do feldspato, você vai estar vendo ela aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, certo? Ela tá meio na diagonal aqui, ó, certo? Se você observar, cara, pô, a clivagem dela tá fantástica, ela tá toda assim, ó. Não sei se a câmera consegue focar, tá? Mas nesse sentido nós temos as clivagens. Aqui, tá vendo, ó? Essa quebra aqui, ó, nós temos a fratura. Tá vendo? A fratura, ela não é a clivagem, é onde ela quebra. A clivagem é um processo natural do crescimento do cristal, certo? Faz parte do hábito do cristal ele crescer e crescer junto à clivagem. A clivagem é a parte que o cristal ele é mais frágil, a união do cristal onde ele é mais frágil. É possível você abrir ali, tá? Então cada cristal ele apresenta um determinado tipo de clivagem. É mais fácil você entender o processo do cristal, ele cresce, certo? Já com as clivagens. As clivagens, ela nos permite identificar o cristal, porque ela vai dar ali
ou clivagem paralela, ou clivagem em ângulos, tá? Às vezes de 90 graus, certo? Às vezes de 120 graus. A clivagem, ela já é natural do cristal. A fratura não. A fratura é uma quebra, certo? A fratura, ela pode ter ocorrido por processos de intemperismo, de variação de temperatura, uma hora fria, outra hora quente. Isso daí rompe a pedra, certo? Pode ter ocorrido pela interferência da mão humana, né? A gente pode pegar lá a pedra lá no processo do martelamento e tá batendo ali, certo? Essas quebras aqui, ó, certo? Isso daqui é fraturas provocadas pelo homem. Todo cristal ele quebra com determinadas formas. Essas fraturas aqui é que vai determinar que tipo de cristal é. Por exemplo, a turmalina. Vamos falar lá turmalina negra, né? Que é um mineral bastante fácil de achar e quase todo minerador tem. E por coincidência, justamente hoje eu não tenho uma aqui, certo? Nós temos ali a quebra liso, que ela tem a tendência de quebrar lisinha, como se fosse um mecanismo tabular, tá? Essa turmalina negra que quebra liso, ela tem um valor comercial muito maior do que a que quebra torto, né? Que assim o pessoal chama de quebra torto, que ela quebra toda fragmentadinha, toda quebradinha, toda a ponta dela assim, toda ela como se fosse um pauzinho. Aquela ali, ela não tem muito valor comercial, tá? Ambas são usadas na indústria, principalmente na indústria de eletrônicos, tá? Mas aí existe a necessidade às vezes de se fazer determinados compostos, né? Usa-se também na indústria de tintas, usa-se em tanta coisa, cara, tanta coisa que é maravilhoso. Minério é a evolução do ser humano, tá? Nós vamos ver minérios como, por exemplo, aqui eu tenho a obsidiana negra. Uma obsidiana negra, você vai ver que esse tipo de vidro ele tem o mesmo sistema de quebra, no caso coxoidal, tá? Você vai ver aqui alguns pequenos fraturas que tem, ela vai dar essas pequenas reentrâncias parecendo uma concha, é por isso que é chamado de coxoidal, ok? Aqui eu tenho uma aventurina de quartzo verde e essa ágata verde, tá? Então são minérios verdes que são diferentes. Um é quartzo e um é ágata, certo? Aos sistemas de quebra dele, como que é diferente, tá? Então nós vamos ter aqui algumas coisinhas assim que você consegue identificar o minério através do seu hábito cristalino, ou seja, da forma com que ele desenvolve, né? Então a aventurina aqui, ó, você vai ver estruturas nela, ranhuras no cristal, da forma com que ele cresce, tudo. Você vai ver no caso aqui, ó, você tá vendo, ó? Nós temos aqui, ó, tá? Nós estamos vendo aqui nessa aventurina, nós estamos vendo a crivagem dela, certo? Nessa ágata, nós vamos ver características também da quebra dela, como que ela quebra, tudo certinho, clivagem. Então, tudo isso quando nós observamos, e você conhecendo o minério e conhecendo hábitos do cristal, ou seja, a forma com que ele cresce. Aquele cristal ele já cresceu nessa forma. Você observando os sistemas de crivagem e você observando o sistema de quebra dele,
você já consegue direcionar, falar, pô, isso é um quartzo, isso é um topázio, isso é, tá? Então, esse é o objetivo, de você poder identificar o minério. Espero que tenha ficado claro sobre a questão do hábito cristalino, né? É uma continuidade do hábito, é a continuidade da célula unitária, certo? É como o cristal ele se desenvolve, como ele se cristaliza, certo? Nesses processos, todo cristal, quando ele cresce e se desenvolve, ele tem a sua característica, isto é o hábito. Ele vai dar aquela forma, isto é o hábito, certo? Alguns cristais vão apresentar crivagem, certo? Porque ele já cresce e apresenta a crivagem, certo? Alguns, não são todos. Então, se você já conhece os cristais que apresentam crivagem, opa, esse cristal apresenta crivagem, esse cristal não apresenta crivagem. Então, isso puxa para tal família e isso puxa para tal família, certo? Na fratura, se ele apresenta fratura coxoidal, se ele apresenta fratura reta, se ele apresenta essas características, vão te permitir falar, poxa vida, olha, ele tem determinadas características, você sabendo essas características, você já vai identificando esse minério, ok? Espero que tenha ficado mais claro tudo isso, certo? Espero que você tenha gostado, se isso te ajudou, certo? Por favor, deixe lá o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, pô, se inscreve, cara. Você visita o meu canal já há um tempão, né? Ou se é a primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreve no meu canal, me dá essa força, não vai te custar nada. Grande abraço.